Entrevista. Má postura no ambiente de trabalho pode causar sérios problemas de saúde. O dia a dia no trabalho de grande parte da população é caracterizado por desgastes físicos. Algumas profissões exigem do funcionário horas sentado em frente ao computador. Outros funcionários, ao contrário, trabalham em pé, carregando peso ou desempenhando outras atividades. Na maioria das vezes, o cuidado com a postura não é prioridade por parte dos trabalhadores. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo a médica do trabalho, doutora Maria Marta Couto. Doutora Marta, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para a gente estar falando aqui sobre um assunto tão importante quanto este. A postura no trabalho, a postura em casa, é um assunto que muitas vezes ele não é dado o devido valor. No meu dia a dia de trabalho, na medicina do trabalho, eu procuro sempre chamar a atenção nas mais diversas atividades de trabalho. O trabalhador, muitas das vezes, ele não recebe orientação adequada. Muitos trabalhadores, eles iniciam os seus trabalhos muito cedo, na adolescência, quando a coluna está sendo formada. E por falta de orientação profissional, que não lhe muitas das vezes é recomendado, ele deixa de fazer aquilo que é a prevenção. A prevenção em qualquer atividade da medicina, ela é fundamental. No caso específico que nós estamos abordando hoje, que é a ergonomia, que é a parte da medicina do trabalho que trata dos problemas osteoarticulares, que podem levar às doenças do trabalho, a coluna, nas articulações, dos tendões. Então, isso tudo, ele é muito importante. Então, às vezes a pessoa fica o dia todo sentada no computador. E se ela não prestar atenção na sua coluna, ela pode adquirir vícios de postura inadequados, que mais tarde poderão causar dor e outros problemas. Da mesma maneira, o trabalhador da zona rural, que pratica um esforço físico tremendo desde a adolescência, então os problemas, eles iniciam muito cedo e, infelizmente, eles têm que trabalhar com dor, porque com 40 anos já estão apresentando problemas. E são trabalhadores que estão em vida ativa, são jovens, estão com a vida toda pela frente. Então, é muito importante que as pessoas comecem a prestar atenção no seu corpo, comecem a prestar atenção como elas estão sentando, como eles estão dormindo. E eu falo, não só no trabalho, mas no nosso dia a dia em casa também, nós temos que prestar atenção nos nossos filhos, porque eles são adolescentes, estão crescendo e muitos deles estão tendo problemas de má postura. E lá na frente, quando eles forem mais velhos, eles poderão apresentar problemas. A senhora citou que quando se começa a trabalhar, às vezes na adolescência, a coluna ainda está em formação? Sim, hoje a gente percebe muito, Sandro, trabalhadores de zona rural. Com 10 anos, eles já estão na zona rural trabalhando com seus pais. Então, eles não têm orientação, eles não sabem disso. Então, eles pegam peso, né? Então, eles fazem o trabalho de um adulto. Hoje, nós temos vários locais em que tem os jovens aprendizes. Então, isso, ótimo, graças a Deus que nós temos isso, né? Colocando os nossos jovens para aprender uma atividade de trabalho. Então, esses jovens, 14 anos, 15 anos, eles estão ingressando para aprender, mas são trabalhos leves, mas mesmo assim, eles trabalham muitas vezes em pé o dia todo, eles agacham, eles levantam, realizam movimentos repetitivos, principalmente com o membro superior, com o braço. Então, muitos podem apresentar problemas de ombro, que é o mais comum, ou problema de punho, principalmente com os digitadores, seja caixa de supermercado, seja caixa de banco, seja trabalhos, por exemplo, eu trabalho muito em roseira, então a gente encontra muitos problemas neste sentido pelo movimento repetitivo, e as pessoas, elas precisam prevenir, fazer exercícios antes do seu trabalho, após o trabalho, movimentos simples de alongamento que vão prevenir e ajudar muito.
Interessante, porque tanto aquele que trabalha sentado com ausência de atividade física, ele pode desenvolver problemas. Aquele também que trabalha em pé carregando peso, igualmente pode desenvolver problemas. Mas são os mesmos problemas? Sim, os problemas, eles podem vir mais cedo, dependendo do trabalho. O trabalhador que realiza atividades com carga, com esforço físico, esses são mais prejudicados. Mas os outros que fazem atividades leves, também. No início, os sintomas podem aparecer como um desconforto, uma dor, a pessoa toma um analgésico e melhora a dor, e ela vai levando, e ela vai levando. Quando ela percebe, aquela dorzinha já se transformou numa doença, numa patologia, e aí ela vai ter que fazer, aí sim, ela vai ter que fazer mesmo o alongamento, ela vai ter que tomar medicação, e normalmente as medicações, os anti-inflamatórios, são medicações que têm efeitos colaterais, para pressão alta, para o estômago, para o pulmão, para o rim. Então, são medicações que elas não são simplesmente, eu vou tomar e eu vou melhorar. Ela pode, pessoa que tem pressão alta não pode tomar um anti-inflamatório, você está entendendo? Então, é por isso que eu sempre falo, prevenção. Nós devemos sempre prevenir. Fazer um alongamento pela manhã, um alongamento no fim do dia, 10 minutos que você tira do seu dia, não é nada. Você está fazendo um bem para a sua... E aí é um bem-estar físico e mental. Porque a pessoa com dor, a pessoa com problema, ela não dorme direito e ela vai levantar no outro dia mais cansado, mais irritado. Isso vai fazer o quê? Vai repercutir no seu ambiente de trabalho e família. Então, você vê que envolve muitas coisas, certo? Então, assim, a gente fala do físico, mas o físico interfere no emocional, certo? A senhora citou o alongamento como algo necessário. Eu até li um especialista falando, dia desses, doutora, que alongamento é vida. Alongar é viver. Não é isso? Essa frase me marcou muito, sabe? E além do alongamento, eu lembro que nós conversamos há alguns dias e a senhora me disse que existem algumas dicas que podem ser adotadas para prevenir problemas, como essa do travesseiro que a senhora me falou na hora de dormir, e outras. Eu queria que a senhora passasse um pouquinho dessas dicas, começando por essa do travesseiro, que eu achei ótima e coloquei em prática, viu, doutora? Então assim, exatamente, são coisas muito simples, muito simples. Por exemplo, o alongar, você nem precisa levantar mais cedo, você pode alongar na cama, ainda mais agora que esse horário de verão, a gente fica um pouquinho mais de preguiça, então aquele momentinho ali que a gente está pensando em levantar, a gente já faz um alongamento. É simples. Se a pessoa tem dúvida, se ela não sabe, procure se informar. É preferível ela procurar uma informação até do que fazer uma atividade errada, certo? Então ela vai fazer esse alongamento pela manhã, simples, 5 minutos. No seu dia a dia, quando ela, vamos supor, se ela trabalha muito tempo sentada, ela levantou para o almoço, para uma refeição, ela já dá uma esticadinha na coluna. Antes do banho, você alonga, e alongar é devagar, é fazer tudo bem devagarinho. Você, antes do banho, deixa a água morna bater nas costas para descansar. Você vai assistir televisão, você senta no sofá, você não deita no sofá, você estica as suas pernas para descansar. As pessoas que têm disponibilidade de tempo, elas deitam, colocam as pernas para cima, porque o sangue circulando nas pernas, a gente precisa de atividade. Se fica-se muito parado, sentado ou em pé, então o que acontece? A circulação fica um pouquinho comprometida. E agora, com o calor, então a circulação ela vai ficando mais lenta. É por isso que no calor a gente sente mais cansaço, mais dor nas pernas, inchaço nas pernas, nos pés. Então, se for possível, colocar um pouquinho as pernas para cima no final do dia. E o dormir, como eu falei para você, a melhor postura para a coluna, para o coração e para o pulmão é deitar de lado. Aí você pega uma almofada, um travesseiro e coloca no meio dos 2 joelhos. Quando você faz isso, a sua perna levanta um pouquinho e a sua coluna fica retinha com a sua perna. E você sente isso na hora que você faz. E no outro dia você levanta com a coluna bem melhor. É ótimo. Eu me lembro também que a senhora falou sobre a forma de girar, né? A forma de se deslocar. Muitas vezes o centro, a cintura fica parada e nós deslocamos
o tronco. Exatamente. Né? E isso não está correto. Exatamente. A gente deve... A coluna, ela não foi feita para agachar, levantar, ficar torcendo. A coluna foi feita para ficar reta. Lógico que nós não vamos ficar assim o dia todo. Então, dentro do nosso trabalho, das nossas atividades, nós temos que poupar a nossa coluna. Por exemplo, você está sentado e vamos supor que você tem uma atividade do seu lado. Você gira o seu corpo para fazer e você não gira a sua coluna. Se você vai agachar, você dobra seu joelho, você não dobra a sua coluna. Por exemplo, você vai calçar um tênis, você levanta seu pé, coloca o pé na cadeira para amarrar o tênis e não abaixa a coluna, certo? Então tem realmente que tomar essas atitudes no dia a dia. É uma mudança de consciência, inclusive, não é? Exatamente. E é simples. Tudo que eu falei são coisas simples. Eu não falei nada que a pessoa não possa fazer. E lá na frente, quando a pessoa não toma essas atitudes, ela chega a ficar assim impossibilitada para o trabalho? Olha, eu tenho visto principalmente trabalhadores que fazem atividades de grande esforço físico. Essas atividades, elas sim, elas comprometem coluna, elas comprometem joelho, certo? E aí o que acontece? Infelizmente, as artroses, elas não tem como você voltar para trás. Adquiriu o problema, a hérnia de disco, depois que adquiriu, você não volta para trás. Você vai tratar. E esse tratar, muitas das vezes, depende do caso. Cada caso é um caso, certo? Então, assim, é medicação, é fisioterapia. No meu caso, é acupuntura, que eu também faço. Então, assim, e muitas pessoas, esses problemas acabam levando a cirurgias. E isso daí, você vê, hoje em dia, o trabalhador ficar afastado. Isso, para ele, é difícil. Muitas das vezes, ele não consegue um afastamento. Muitas das vezes, ele tem que trabalhar com dor. Então, gera muitos problemas. Por isso que lá antes, no começo, eu falo, gente, vamos fazer a prevenção. Isso é o mais importante. As famosas hérnias, elas podem ser decorrentes de má postura? Principalmente de peso. De má postura, não. A hérnia de disco, ela pode acontecer, mas é mais difícil. Mas é nas atividades de trabalho que geram esforço físico. Nós estamos conversando com a doutora Maria Marta Couto, ela é médica do trabalho e está aqui falando sobre este assunto, não é, relacionado à má postura no ambiente de trabalho, o que pode causar sérios problemas de saúde. Doutora, nossa entrevista está caminhando para o final, mas eu queria antes que a senhora destacasse, nós percebemos, não apenas aqui em Andradas, mas em todo o país, vendedores nas grandes lojas que permanecem em pé o dia todo. Você entra na loja, eles estão parados em pé com as duas mãos para trás. E nós sabemos de casos desses vendedores que não podem se sentar. O chefe, o patrão, o empregador, ele proíbe que se sente, tem que estar à disposição. É um outro assunto até jurídico para saber se isso não fere a lei, não é? Mas certamente fere a dignidade da pessoa. Eu queria que a senhora falasse um pouco como que esses vendedores que são obrigados a permanecer em pé, como que eles devem evitar problemas. Infelizmente, nós temos esses casos, né? A falta de sensibilidade do empregador nesses casos. O funcionário que permanece muitas horas em pé, ele pode vir a ter mais dor na coluna lombar, que é a coluna baixa, mais dor nas pernas, claro. E aí, se ele fica muitas horas parado, então a parte circulatória também é comprometida. O que eu oriento sempre é exatamente, acordou pela manhã, faça o seu alongamento. Se possível, vá para o seu trabalho caminhando, que você já está fazendo uma atividade física excelente. A caminhada é ótimo para tudo. E outra coisa, o tipo de calçado. Muitos locais de trabalho, eles exigem o tipo de calçado, que não é adequado para quem fica horas em pé. Se você vai ficar horas em pé, o melhor calçado é o tênis com amortecedor para o pé, joelho e coluna. Quando não pode, tem que ser aquele tipo de calçado, eu peço para que procure variar, não usar o mesmo tipo de calçado, principalmente os calçados baixos, os calçados rasteiros. Esses são os piores para o pé, joelho e coluna. Inclusive, é uma das maiores causas de esporão de calcanhar é o sapato baixinho. E esse daí é o mais complicado para quem fica horas em pé.
E eu peço para que procurem trocar o tipo de calçado ou usar um calçado mais adequado, fazer mais alongamento, colocar as pernas para cima quando chegar em casa, para que possa minimizar estes problemas. Doutora, muito obrigado pela atenção, pela ajuda, né, pelo comparecimento aqui para falar com o ouvinte da Rádio Vinícola. Esse assunto é muito importante. A senhora falou que também trabalha com acupuntura, não é isso? É isso. Então, quem sabe daqui 15 dias podemos... Para mim é um prazer poder contribuir e trazer algumas informações que eu acho que são informações simples, que todos nós podemos fazer, e quanto mais a gente contribui para a saúde física e mental da população, é o que é o mais importante. Daqui 15 dias a senhora volta, então? Volto com prazer. Então vamos falar sobre acupuntura daqui 15 dias, tá bom? Tá bom. Nós conversamos com a doutora Maria Marta Couto, tá? Ela é médica do trabalho, ela está já aqui em Andradas há alguns anos, trabalhando, desenvolvendo essa profissão com muito amor. Eu sinto que a senhora gosta desse assunto, a senhora fala com vontade, né, doutora? Gosto muito, Se identificou com essa parte da medicina, porque são muitas as partes, né? Exatamente. Da medicina, né? Exatamente, gosto muito. Eu fiz muito tempo pediatria também, gostava muito. Acho que assim, você pensar... Antigamente, pensava-se em tratar doença. Hoje, o importante é fazer saúde, em todos os aspectos. Então, isso eu acho mais importante. Na medicina do trabalho, você abrange o trabalhador no seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua comunidade, certo? Na acupuntura, você trata não só o físico, mas você trata a alma, você trata o espírito. Então, isso é muito importante, porque você deve estar bem por dentro e por fora. E a senhora fala em pediatria e um assunto puxa outro, por exemplo, prevenção. Deveria haver nutrição para as crianças na escola, não é? Já irem aprendendo... Desde o início. Né, se prevenir, já come corretamente, já previne por meio da atividade física, do alongamento, etc. Isso. Então tem vários aspectos que nós vamos abordar aí nos próximos meses, tá bom, doutora? Muito obrigada.